Senhor, nós às vezes faltam-nos palavras, às vezes a vontade que tem é de ficar em silêncio diante do Senhor, porque as palavras parecem não representar devidamente nossas angústias, nossas alegrias. Mesmo assim sabemos que Tu, ó Santo Espírito, intercede por nós, ora por nós. Tu, ó Senhor Jesus, também intercede por nós. Ao ler Tua palavra, percebemos que a oração é algo tão grandioso que envolve os anjos, toda a Trindade em movimento e ação, quando um pecador se dirige a Ti, Senhor. Anjos e toda a Tua essência triuna em ação para ouvir um pecador. Sabemos que estamos sendo ouvidos agora, porque Cristo é o nosso representante maior. É aquele que morreu em nosso lugar. E nós tomamos as bênçãos de sua morte, o valor e a grandiosidade de sua morte ao acreditar nele, ao confiar nele e não em nós mesmos. Por isso, louvamos o Teu nome e pedimos nesse momento pela leitura da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Eclesiastes capítulo 6. A gente vai ler, versículo 10. A gente, já lemos versículo 10 em diante. O que nós podemos lembrar você do livro de Eclesiastes é que nós estamos lidando com um livro complicado, realmente, um livro difícil. E ele chegou num outro ponto, num outro momento da obra. Então, se você lê um pouco com atenção, e eu gosto às vezes de usar a Bíblia em áudio, para ficar ouvindo direto. Esse texto aqui eu ouvi umas, sei lá quantas vezes. Para ficar ouvindo. E você percebe, ao ler, ao ouvir, ao adentrar realmente a obra, que quando chegamos no versículo 10 e o 11 e o 12 do 6, nós temos uma transição. Até aqui, o autor estava usando a palavra de um mestre, e esse mestre era um homem que buscava o sentido da vida. Ele buscava o sentido da vida nos prazeres sensitivos, ele procurou nos seus desejos, ele procurou no dinheiro, ele procurou em construções, ele procurou na sabedoria, enfim, ele procurou em tudo aquilo que o homem pode oferecer, e a conclusão final dele, e é como se fosse assim, um refrão da sua obra, é sempre o mesmo: tudo é vaidade, a vida não faz sentido. Esse mestre, ele é perigoso. Segundo o final do livro, vai dizer que essas palavras são palavras duras e perigosas. Então, toda vez que você for ler o que o mestre está falando, você tem um elemento extremamente perigoso, porque ele vai ter elementos de verdade. E você vai ter que perceber aonde está o equívoco dele, uma vez que toda a obra dele é baseada em suas percepções do que está debaixo do sol. Então, alguém que observa a existência humana debaixo do sol, ele não está vendo tudo o que nós precisamos para entendermos a vida. Nós não podemos, para entender a vida, nós não podemos ficar somente com aquilo que está diante dos nossos olhos. É algo maior. Então, alguém que se propõe a entender o sentido da vida e confia somente no que os seus olhos veem, naquilo que ele só pode perceber, essa pessoa nunca, jamais chegará a conclusões profundas e eternas, porque ele está olhando as coisas debaixo do sol. Então, nunca esqueça disso. Nunca esqueça que você está lendo um homem que está dizendo: eu procurei as coisas debaixo do sol. Um homem que chegou à conclusão de que as coisas não fazem sentido. Então, ao ler o que o mestre está dizendo, não se esqueça disso. Você está vendo alguém que observa a vida com uma perspectiva extremamente limitada. A partir do capítulo 7, então, eu até fiquei lutando se eu parava no versículo 12 do 6 ou se eu continuava capítulo 7 até o 14.
Mas quando chegarmos lá no 14, na nossa leitura, a gente vai ver que o 14 é como se ele fechasse a pergunta que está no versículo 12 do 6. Então é como se ele começa uma pergunta: quem pode dizer para a gente o que vai acontecer no futuro? Aí ele vai lá no finalzinho do 7, ele vai dar a resposta para a gente. Então por isso que a gente vai ler toda essa passagem. Qual é o elemento de dificuldade que nós temos aqui? O capítulo 7, ele muda o tom. Ele não está mais buscando nada. Ele não está mais buscando a razão da vida, nem o sentido da vida. Agora ele passa a dar conselhos. São provérbios, são vários provérbios aqui. E você sabe que o provérbio é um tipo de literatura que você tem que estar lendo um provérbio para entender cada provérbio, né? Mas, mesmo que cada provérbio possa ser lidado separadamente, o que você percebe no capítulo 7, onde ele começa a aconselhar, onde ele começa a lançar seus provérbios, você percebe que o autor ele tem uma tônica aqui, que é a morte. Tá? A morte é uma tônica importante aqui. É a partir da ideia de que a morte é algo positivo. E por que a morte é algo positivo? A gente aprendeu com esse mestre aqui, da sua conclusão equivocada, de que é melhor nem nascer nesse mundo. Porque esse mundo é marcado pelo quê? Ele vai dizer, por opressão. Ele disse, eu vi opressão nesse mundo e não vi ninguém que consolasse as pessoas da opressão. Então, num mundo em que os justos sofrem e o injusto acaba ganhando alguma coisa, num mundo em que há opressão constante, é melhor não viver. E a morte passa a ser uma solução. Passa a ser algo interessante a ser considerado. Tá? Então, é por isso que você, quando for ler o capítulo 7, tem que entender que esse tópico, morte, ele é um tópico que perpassa aqui. Ele vai falar do tolo, do sábio, mas percebam que o tolo e o sábio são tópicos que vão surgir dentro desse tópico maior, que é a ideia da morte. Ok? Então vamos lá, o capítulo 6, versículo 10. Tá? Ele diz assim, tudo que existe já recebeu nome, e já se sabe o que o homem é. Não se pode lutar contra alguém mais forte. Vamos parar aqui no versículo 10. Bem, o texto, a ideia de nomear é uma ideia muito forte nas escrituras. Tá? Dar nome a alguém, muitas vezes é a ideia de uma soberania sobre, e também um reconhecimento da essência daquilo. Deus deu ao homem a atividade de dar nome aos animais. Dar nome aos animais era reconhecer algo de essencial nos animais. Ok? Quando Deus dá nome a algum dos seus servos, os nomes que ele escolhe para os seus servos têm algo a ver com a essência daquela pessoa também. O nome de alguém tem muito a ver com o que ele é. Tanto é que o nome de Deus, que é Jeová, Yahvé, Javé, nós não sabemos ao certo como pronunciar, o nome dele é, na verdade, a primeira pessoa do verbo ser. Eu sou. Então, mostra que ele é a essência de todas as coisas. O nome de alguém envolve a personalidade dessa pessoa, mas também envolve a essência dela. Dar nome tem a ver com a essência. O que o texto está dizendo é o seguinte, tudo que existe já recebeu o nome, então nós não temos como mudar mais nada. O homem é homem, a mulher é mulher. Eu sei que as coisas estão querendo mudar, mas não vão mudar. Você pode, tentar mudar, você pode fazer uma operação, você pode mudar de nome, você pode exigir que o seu professor chame você de Sabrina quando o seu nome é João. Você pode várias coisas, mas o que você é. Tá lá. Não adianta você ficar lutando, dizendo que eu nasci num corpo errado, alguma coisa desse tipo. Não. O que você é. E o autor está dizendo o seguinte, não tem mais como a gente mudar nada. Não tem como a gente lutar e fazer mais nada. Ele conclui então dizendo o seguinte, não se pode lutar contra alguém mais forte. Ele não diz quem é esse alguém mais forte, mas pelo contexto nós vamos saber que é o próprio Criador. Então ele está dizendo mais ou menos o seguinte, quando Deus criou as coisas, ele deu nome para elas. E elas não vão deixar de ser o que ele criou em nada. A gente não vai efetuar nenhum tipo de mudança efetiva nas coisas que Deus criou, é isso que ele está dizendo. Tá? Se Deus criou o homem como homem, ele é homem. Então não tem como você mudar essa realidade. E ele continua. Quanto mais palavras, mais tolices. E sem nenhum proveito. Não vai mudar nada. Versículo 12. Na verdade, ele pergunta, quem sabe? E aqui,
o tom é de lamento, né? Quem sabe o que é bom para o homem? Nos poucos dias de sua vida, olha aí, vazia, em que ele passa como uma sombra. A ideia do homem como uma sombra é a ideia de um ser efêmero, que passa rápido. Tá? Então ele diz, quem pode dizer o que é bom? Quem poderá contar-lhe o que acontecerá debaixo do sol depois que ele partir? Fica a pergunta no ar. Quem vai dizer o que vai acontecer no futuro? Nós não sabemos. O que nós sabemos é que as coisas não vão mudar, porque as coisas não mudam, porque uma vez que receberam nome, e aí fica. Ele faz essa pergunta num tom de lamento, como assim, quem vai dizer isso? E ele então começa a uma série de palavras que ele vai usar a expressão sempre, geralmente, e vai usar, não sempre, mas geralmente, a expressão é melhor. O bom nome é melhor. Versículo 2, é melhor ir a casa. Então ele vai usar, versículo 5, é melhor ouvir. Essa ideia de melhor não é o supremo bem, é a ideia do relativo. Ele está dizendo assim, já que o mundo não faz sentido, o que a gente pode fazer diante de tudo isso é, e o melhor seria isso. O melhor não é o melhor com um artigo maior, assim, o melhor de todas as coisas, mas é o melhor relativo a essa realidade. O que ele começa dizendo? Ele começa citando um provérbio que nós encontramos no livro de Provérbios também, só que com outras terminologias, mas a ideia é a mesma, que o bom nome, ou seja, a fama, né, ter um nome bom, ter reconhecimento, é melhor do que um perfume finíssimo. E aí vem, porque ele vai jogar alguns provérbios comuns, mas alguns provérbios dele vêm assim para chocar as pessoas. E esse é esse aqui que contrapõe a primeira parte, né? E o dia da morte é melhor que o dia do nascimento. Por quê? Porque o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Bem, por tudo aquilo que a gente já ouviu o mestre falando, o dia da morte é melhor porque é o dia que as coisas acabam. É o dia que as opressões vão acabar. Para quem vê a vida debaixo do sol, e você percebe isso, que isso está na cultura, está impregnado, não somente na nossa cultura, eu acho, mas também no próprio ser humano. Você vai para o enterro de alguém e a pessoa diz assim, ainda bem que descansou. Ouviram isso? Né? A pessoa estava muito doente, muito acamada, aí morreu, pelo menos descansou. É melhor ela estar, ou é melhor ele estar assim, morto agora, do que do jeito que ele estava. Se você está olhando a vida debaixo do sol, é isso mesmo, é melhor mesmo. Mas a vida e as coisas só existem debaixo do sol? Você vai querer ver a realidade somente debaixo do sol? O que existe só existe debaixo do sol? Claro que não. Mas se você observar a vida somente o agora, faz sentido. A morte, em algumas circunstâncias, na verdade, a morte, para o autor de Eclesiastes, não, para o mestre aqui citado, para ele a morte sempre é vantagem. Porque é o fim da opressão, é o fim da angústia, é o fim da injustiça. Acabou. Versículo 3. Aí, dentro desse contexto, ele vai dizer, é melhor ir para casa onde há luto do que uma casa em festa, pois a morte é o destino de todos. E aí, os vivos devem levar isso a sério. E aí vem um versículo 3, é bem interessante, que ele vai dizer, a tristeza é melhor do que o riso, porque o rosto triste melhora o coração. Aqui é uma discussão muito grande sobre o significado dessas palavras aqui. Sobre a palavra tristeza, por exemplo, e a palavra ira ou a palavra frustração. Algumas versões ficam lutando com ela. Eu gosto muito da ideia, no versículo 3, de ser frustração. De ira, uma mistura de ira com frustração. O que o autor está dizendo é o seguinte, a tristeza, a frustração, ela é melhor do que o riso, porque ela está mais de acordo com a realidade do que o riso. Então ele não é contra o riso, tanto é que esse mesmo autor aqui vai dizer no capítulo 2, de tudo que a gente pode aprender, o que a gente pode fazer é curtir os bens do nosso trabalho, não é isso que ele diz? Então é nessa hora que você vê que o autor, o mestre aqui de Eclesiastes, ele tem suas crises também. Ele não consegue ser coerente naquilo que ele diz, porque ele vai dizer,
Aproveita o que você tem. Mas agora ele está dizendo que melhor não é ficar alegre. Melhor é ficar triste ou frustrado de alguma forma. Por quê? Por que ele diria isso? Porque a frustração, ela está mais próxima na perspectiva debaixo do sol, da realidade. Tá? E realmente, o riso, ele acaba sendo um sinal mais de tolice do que a tristeza. Não estão concordando com tudo, mesmo olhando a coisa além do sol. Tá? Por exemplo, se você é um cristão e você lê, você gosta de ler, gosta de interagir com literatura, ou com filosofia, ou com qualquer área do conhecimento humano, você percebe, se você for um cristão, você vai se identificar mais com os pessimistas do que com os otimistas. Porque o pessimista, ele está bem próximo da verdade. Quando ele está percebendo que esse mundo não vai oferecer para ele o que muitos querem que ofereça. E o otimista, você vai achar ele um tolo. Porque ele está se ancorando, se agarrando no que é mentira. Nós não queremos nem uma postura nem outra, no final das contas. Quem vê a vida além do sol e à luz de Cristo e do seu amor, na verdade, a sua alegria não é uma alegria vazia e de enganação. Mas o que ele está falando aqui, basicamente, é o seguinte: é muito melhor você viver triste e frustrado com esse mundo, entendendo a realidade, do que você viver rindo enquanto está sendo iludido. Porque ri de quê? Está rindo de quê? Tá? Não tem motivo para você estar rindo, seria mais ou menos a ideia dele. Ele continua. E aí ele entra, ele começa falando da morte como algo vantajoso, a tristeza como algo vantajoso, e aí ele entra no tópico da sabedoria. O coração do sábio está na casa onde há luto. Aqui unem os tópicos, né? Morte e a sabedoria. Tá? Mas o do tolo está na casa da alegria, na casa da festa, na casa, vamos colocar assim, da ilusão, da fantasia, da tolice, né? Que é a palavra que ele usa aqui. É melhor ouvir a repreensão de um sábio que nesse contexto é alguém que entende que a vida é dura e, portanto, não fica rindo, porque ele sabe que a realidade não leva ele a isso. Esse sábio aqui, certamente, ele está se colocando dentro desse grupo, né? O próprio mestre se coloca dentro desse grupo aqui. É melhor ouvir a repreensão do sábio do que a canção dos tolos. Só que nós sabemos que esses sábios aqui são sábios que levam a vida de forma tal que não consideram a vida além do sol. Continuando. Tal como... é melhor ouvir a repreensão de um sábio do que a canção dos tolos. Tal como o estalo de espinhos debaixo da panela, assim é o riso do tolo. Isso também não faz sentido. Então, para quem não sabe a ilustração dele aqui, eu acho que é bem claro para a gente, né? Quando você coloca uma madeira seca debaixo, no fogão, né? Fogão a lenha, você escuta aqueles estalozinhos, né? Pá, bem rápido. A ideia é assim, o riso de um tolo é assim, pá. Só isso. Ele não tem profundidade, ele não tem grandeza, ele é como um estalinho pequeno. Ele não tem efeito grandioso. Condenando esse riso, que é uma ilusão de não considerar a realidade da morte, por exemplo, da injustiça no mundo. Continuando. Aí vem um ponto interessante do autor aqui, no versículo 7, quando ele diz, no final do versículo 6, ele vai dizer assim, isso também não faz sentido. Eu sou tendencioso e estou inclinado a crer que isso também não faz sentido do final do versículo 6, pode também estar ligado ao começo do versículo 7, quando ele fala que a opressão transforma o sábio em tolo. Então a ideia é mais ou menos assim, e ele já disse isso para a gente em algum momento, a sabedoria é melhor ser sábio do que ser tolo, não há dúvida disso, mas a sabedoria não garante nada, porque todos os dois morrem. Agora aqui ele vai mais além, ele vai dizer assim, e às vezes a sabedoria, eu diria até para você, ela não é tão forte assim, porque ela não segura uma opressão. A opressão transforma o sábio num tolo. Então, se você for lendo esse cara aqui, o negócio vai ficar... né? O mestre aqui é perigoso porque, ao olhar a vida debaixo do sol, ele está vendo a realidade. Só que ele não está vendo a realidade no seu todo.
Ok? Então tem coisas que são, digamos assim, importantes nesse mestre. Ele é sincero, ele fala do que ele vê. Pronto. Isso é uma vantagem dele. Porém, a visão dele é limitada, só é debaixo do sol. Por isso que ele chega a essas conclusões aqui. Ele continua. A opressão transforma o sábio em tolo e o suborno corrompe o coração. E aí vem aquela frase bem conhecida nossa, né? O fim das coisas é melhor do que o seu início e o paciente é melhor do que o orgulhoso. O fim de todas as coisas é melhor porque ele está dentro daquele clima de que a morte é melhor. É nesse sentido que o fim é melhor. Porque a morte é melhor. Tá? E aí ele vai dizer, o paciente é melhor do que o orgulhoso. E ele liga isso com ira. Não permita que a ira domine depressa o seu espírito, pois a ira se aloja no íntimo dos tolos. Qual é a ideia aqui? Quando você vê a vida debaixo do sol e você observa a realidade, a tendência que você vai ter ao observar a realidade mesmo com sinceridade é cair na ira. Não tem para onde. Não tem para onde você fugir dessa questão da ira. Porque ele vai dizer assim, não digas. E o não digas, o versículo 10, está ligado à ira do versículo 9 e o orgulho do versículo 8. Ele vai dizer, não digas, porque os dias do passado foram melhores do que os de hoje. Pois não é sábio fazer esse tipo de pergunta. Por que não é sábio? Porque é iracundo quem está fazendo essa pergunta. E por que não é sábio? Alguém com raiva dizer, os dias do passado foram melhores do que os dias de hoje. Para o mestre, isso é errado, porque na verdade não tem no passado dias melhores do que os dias de hoje. Porque os dias do passado são iguais aos dias de hoje. O que Deus nomeou lá é aqui, não mudou. Não há nada de novo debaixo do sol. Não é isso que ele disse várias vezes? Então é por isso que ele está dizendo, não fique chateado, porque hoje está pior do que ontem. Porque essa percepção sua é errada. Ela é equivocada. O dia de hoje não é pior do que o de ontem, segundo esse autor. Segundo esse mestre. O dia de ontem é igual ao de hoje, porque as coisas não mudam. E ele continua. A sabedoria, e aí vem uma questão complicada aqui, eu tenho que ser honesto com vocês, porque às vezes a gente realmente se encontra com dificuldade na hora de expor o texto bíblico. Ele diz assim, na minha versão tem assim, a sabedoria como uma herança. Mas essa preposição pode ser traduzida como com uma herança. Então, pode dar a ideia de comparar a sabedoria com a herança, ou algumas versões vão dizer assim, a sabedoria mais herança. Seria sabedoria mais dinheiro. Tá? As traduções mais antigas do hebraico, elas optaram pela a ideia de sabedoria mais herança. Sabedoria mais dinheiro. Tá? Eu sou mais dessa perspectiva. A NVI colocou como. Vão colocando a seguinte a linha do sabedoria com uma herança, é coisa boa e beneficia aqueles que veem o sol. A sabedoria oferece proteção, como também faz o dinheiro. Ele vai dizer, mas a vantagem do conhecimento é essa, a sabedoria preserva a vida de quem a possui. E a gente sabe, que ele acabou de dizer, essa sabedoria não é garantia, porque basta vir a opressão. Por isso que é bom ser sábio e ter dinheiro. É isso que ele está dizendo. Tá? Quem é sábio e tem dinheiro, dá para... Ok? Porque só ser sábio é complicado, porque a opressão vem e aquele que era sábio não é mais, porque foi oprimido e a opressão transformou ele num tolo. É ou não é doideira isso aqui, irmãos? Confessem. Eu vou fazer aquele questionário que eu fiz, né? Você está entendendo a pregação, né? Aí a maioria disse que sim, mas o questionário foi antes de Eclesiastes, né? Versículo 13. Ele fala de Deus agora. Considere o que Deus fez. Quem pode endireitar o que ele fez torto? Esse versículo 13 nos lembra o versículo 10 do 6, quando ele diz que tudo que foi nominado já está colocado o nome, não tem como mudar. Se Deus fez assim,
é assim. Se ele fez torto, e a palavra torto não tem um caráter, digamos assim, moral, de que é uma coisa errada, mas torto quer dizer curvado. Se ele fez algo curvado, vai ficar curvado. Não tem como você discutir com alguém mais forte. Considere o que Deus fez. Quem pode endireitar o que ele fez torto? Resposta: ninguém. Quando os dias forem bons, aproveite bem. Mas quando forem ruins, considere: Deus fez tanto um quanto o outro. Agora, por que ele fez um quanto o outro? Para evitar que o homem descubra alguma coisa sobre o seu futuro. Qual é a ideia desse autor aqui? Ele vai desenvolver isso na próxima pregação, a gente vai ver isso. Ele vai dizer assim, ó: eu vi o cara que é injusto se dá bem, o cara que é justo se dá mal. É essa incerteza que está diante dos nossos olhos que não permite que saibamos o que vai acontecer amanhã. Então, o que ele está falando com amanhã aqui? Que futuro é esse que ele está pensando? Porque futuro pode ser o futuro no sentido final da nossa eternidade final, ou pode ser o futuro mais próximo, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. Eu penso que ele está falando do futuro próximo. Ele está querendo dizer assim: se você olhar para a vida, você não vai conseguir prever o futuro. Não dá. Ninguém que estava, por exemplo, no Brasil, quando a família real chegou aqui, no começo do século XIX, diria assim: um dia o Brasil, né, terá um presidente e ele vai fazer isso, aquilo, outro. Não tinha como você fazer previsões. Os próprios, a galera até diz assim, quem é economista, se alguém que trabalha com economia, né, alguns dizem assim, quem é economista é tipo profeta. Porque não tem como você saber realmente se a bolsa, por exemplo, quem diria que a Petrobras ia ter as suas ações em queda constante? Quantas pessoas investiram seu dinheiro porque os profetas da economia disseram que ia dar certo? Basta uma bomba estourar, basta uma enchente, basta uma nevasca, basta uma série de problemas climáticos, basta uma posição política, basta uma decisão do Congresso para tudo estourar. Basta a decisão do presidente americano para afetar aqui a nossa farinha, por consequência, o pão do dia a dia. Não tem como a gente prever, essa é a ideia dele. O nosso futuro próximo não tem como prever. O problema é que isso leva esse homem a dizer: as coisas não fazem sentido. Mas por que não faz sentido? Ora, ele está vendo a realidade? Ele está vendo uma parte da realidade. Por isso que quando você vê uma parte da realidade, você não consegue discernir o todo. Você não pode, irmão, entregar o seu coração para alguém que só enxerga as coisas em parte e não o todo. Esse homem chega a essa conclusão, e boa parte de algumas coisas que ele diz fazem sentido debaixo do sol. Mas isso não é o todo, querido. Então ele não pode falar sobre o futuro no sentido final, porque, na minha aplicação, eu vou falar disso. Se eu sei o futuro no sentido final, o futuro imediato não tem tanta importância para mim. Eu sei para onde é que eu vou, mas ele não sabe nenhum, nem outro. Ele não sabe nem o futuro final, porque ele diz: ninguém sabe o que acontece depois que as pessoas morrem. E ele também não sabe o futuro imediato. Quer dizer, o cara não tem noção do futuro imediato, nem o futuro final. Mas o que é esse homem ensinar alguém que vê a vida debaixo do sol? Eu pergunto para você, que talvez está vivendo a vida debaixo do sol, baseado somente nos seus pensamentos, no seu achar, no seu querer, nos seus sentimentos, no que o fulano disse, enfim, uma perspectiva limitada da realidade. Me diga uma coisa: como é que você vive? Como é que você encara as tribulações, as dificuldades? Se você não tem garantia de nada, cara. De nada. Primeira aplicação para a gente hoje.
sem a revelação de Deus, ou seja, vivendo a vida debaixo do sol somente, as pessoas não conseguem encaixar tudo e vivem uma vida confusa, uma vida fragmentada, tudo em pedaços, não conseguem encaixar as coisas, não conseguem relacionar a vida profissional com a vida espiritual, e ele fica tudo em pedaços a vida. É bom ser sábio, mas o sábio não dura muito tempo. Eu tenho que ficar triste porque a realidade é triste, mas eu tenho que aproveitar também, porque se é um dia bom, eu tenho que aproveitar. A vida é fragmentada. Não há uma constância na mensagem desse mestre. Na mensagem do nosso mestre, Jesus, ele vai dizer que nós temos motivo de alegria constante. Não é um dia de alegria, não é um momento de alegria, quando dá para ficar alegre. Não é assim. Mas quem tem a sua base de alegria em coisas momentâneas, realmente vai rir, e o seu riso será como estalo de madeira debaixo da panela, queimando lá. Vai ser rápido. São risos tolos, risos rápidos. Você vai assistir um filme. Essa semana eu fui assistir um filme com o Natan, o Batman versus, o Super-Homem. Se quiser o final, eu posso contar depois para você. E você está lá assistindo o filme, você está se empolgando, você ri, dependendo do filme. Quando você sai, o telefone toca e vem aquela notícia. Aquele riso não vai mudar essa situação. Ele não vai mudar nada daqui. Ele não vai ter nenhum efeito aqui. São risos pequenos. Quem tem uma vida debaixo do sol, baseado somente no que vê, no que se percebe, no que se acha, e não em alguém que se revela a você, falando do futuro realmente final e da realidade total, o seu sorriso realmente não faz sentido. É como desse homem. Aproveita, é agora. O dia está bom, é a hora de aproveitar. Aproveita o tempo enquanto você pode. Segunda aplicação. A repreensão do sábio, que ele faz referência aqui, no versículo... Desculpa, irmãos. Versículo 5, é melhor ouvir a repreensão de um sábio do que a canção dos tolos. A repreensão desse sábio aqui é uma repreensão cética. Na verdade, o que esse sábio está querendo é trazer algum tipo de resignação para a gente. Tá? Não é bom ouvir esse tipo de gente que não te oferece uma alegria constante. Paulo, contrário desse mestre, diz o seguinte: eu posso viver na abundância, na escassez, eu posso passar por todas as circunstâncias, eu posso tudo naquele que me fortalece. Versículo, muito mal utilizado. Geralmente você só leu lá no Pão Diário, não viu o contexto, só viu um pedacinho do versículo. Mas a ideia do versículo é o quê? Eu posso passar por qualquer circunstância. Eu posso perder meu filho, eu posso perder meu emprego, eu posso perder várias coisas. Eu posso viver na abundância e na escassez. Eu posso tudo naquele que me dá força. Parece isso aqui? O que ele está dizendo aqui é o seguinte, meu amigo, aproveita as coisinhas aí quando vão acontecendo. Não há constância nessa alegria proposta para ele aqui, porque é uma alegria tola. Terceiro, se o mundo não faz sentido, a alegria é sempre ilusória. É mesmo. Porém, esse não é o nosso caso. A nossa alegria se dá exatamente porque sabemos toda a realidade por revelação. Essa é a palavra-chave. É isso que o mestre não tem. Ele não tem revelação. Se ele não tem revelação, ele não tem futuro. Não tem expectativa nenhuma. A expectativa dele é sempre bem curtinha e sempre cética, porque ele diz, não dá para saber. Não dá para a gente controlar essas coisas. Se o mundo não faz sentido, realmente a alegria é ilusória. Mas o cristão, a sua alegria não é ilusória.
A gente assistiu um filme legal, como é o nome do filme que a gente assistiu? Gunter? Mais que Vencedores, né? A gente assistiu Grupo de Casais, a gente assistiu sexta-feira, né? Não vou dar spoiler, né? Vou contar aqui o filme para vocês aqui, mas tem uma cena muito interessante do filme, onde uma pessoa passa por um sofrimento. Aliás, o protagonista, o sofrimento é o nome dele, né? Ele sofre bastante, mas tem um momento em que ele entende aquilo. Ele compreende o sofrimento como amor de Deus. E isso é alegria. Isso é contentamento em Deus. Realmente a alegria que o mundo nos propõe não é uma alegria profunda. E o que eu fico triste, e é de se ficar triste, é quando você vê um cristão que possui a verdade eterna, a palavra eterna de Deus, catando lixo no mundo, procurando as risadas de estalo de madeira para a sua vida. Procurando naquelas alegrias momentâneas, aquelas alegrias tolas, aqueles sorrisos de modelo. O que é um sorriso de modelo? É um sorriso falso, né? Ela não está feliz. Raramente. É um sorriso falso. Procura nessas alegrias momentâneas os prazeres que não vão durar. Você pode comer no melhor restaurante. Aquela alegria, se ela não estiver sob a alegria maior, ela no máximo vai fazer com que você gaste um pouco mais e tenha surpresa no final do mês no cartão de crédito. Tanto é que algumas alegrias são tão assim que quando vem um cartão de crédito você fica triste. É ou não é? Que alegria é essa? Quarta aplicação: a morte não é o melhor. Não é escapatória. Nesse sentido, o fim não é melhor do que o começo. O fim para ele lá no contexto a morte é melhor morrer do que nascer. É melhor o fim do que o começo. Eu discordo. A morte é escapatória numa perspectiva sem escatologia. Numa perspectiva de incertezas, faz sentido. Mas para nós não. Na semana passada a gente alistou aqui motivos para estarmos vivos. Motivos para vivermos. Nós temos muitos motivos para estarmos vivos. E por último, sem revelação, ficamos sem futuro, no sentido total da palavra, que sem futuro em todos os sentidos. Partindo de nós mesmos, ficamos sem futuro. Ora, se eu não sei o futuro, eu que terei o futuro, porque todo mundo tem um futuro, não é isso? No sentido mais amplo, estou perdido, porque eu não sei para onde eu estou indo. A pergunta do peregrino não é de onde você vem, para onde você vai. A pergunta continua, ela está no ar ainda. De onde você vem, para onde você vai. A questão é que quem vive debaixo do sol não tem como responder as duas perguntas. Nem sabe de onde veio, nem sabe para onde vai. Não faz sentido, cara. Não faz o menor sentido. Eu vendo a reportagem sobre essas escaladas, essas trilhas que a galera faz nas montanhas, os caras usam GPS, usam sistemas de satélite para não se perder e tal. E eles sempre usam essa expressão: a gente luta para andar no caminho e não está perdido. Mas por que ele diz que está perdido? Porque ele sabe para onde ele quer ir. Se eu sei para onde eu vou, aí eu tenho noção de que eu estou perdido. Todos nós temos um futuro. E se você não sabe para onde você vai, você está perdido. E está perdido precisa ser salvo dessa situação de perdido. Não saber o futuro próximo, amanhã, se eu vou ter um emprego mesmo, se ela vai dizer um sim para mim, porque eu liguei para ela, mandei um e-mail e pedindo ela em namoro e será que ela vai dizer um sim? Não sei. Tal. Eu não sei
O que vai acontecer amanhã nesse sentido? O futuro próximo. O futuro próximo, ele não é determinante para nós, porque nós sabemos o futuro mais longe. Tem gente que está muito preocupada em saber o futuro amanhã, depois da manhã, depois da manhã. Mas esse futuro de amanhã, ele não vai te garantir nada. O futuro final, eternidade final, é esse que dá sentido ao futuro de amanhã. E aí você vai poder passar pelo que vai passar amanhã, não sei o que vai acontecer amanhã com a gente, os telefones podem tocar, né? E aí vai. Lá em casa, às vezes, quando o telefone toca, eu fico já, né, passando mal. Quando diz, é para o senhor, né? Pastor, eu quero falar com o senhor. Deus do céu. Aí você fica, quando o cara fala, já tem 100 opções na minha cabeça. Eu penso na morte de alguém, essas coisas assim. Problema do pastor, né, irmãos? Orem por mim, viu? Mas o que vai acontecer amanhã eu não sei. Mas o que dá para a gente fazer hoje é dormir com tranquilidade, sabendo do futuro final, cara. Eterno. Olha, nós tivemos aqui alguns irmãos que nós tivemos o privilégio de conhecê-los e eles vieram a falecer. Né, irmão Antônio Monteiro, alguns aqui conheceram os mais antigos, né? Irmão Manuel, né? Irmão Luiz, também, que inclusive vai ser o nome da turma, é isso? O nome da turma do CMA vai ser Irmão Luiz, vai ser uma homenagem a ele. Irmão Luiz, ele ficou mal num domingo. E eu fui lá na casa dele. Aí ele mudou a voz. Você lembra, Patrícia, lembra que ele ficou assim, a voz mudou a voz dele. Ficou mais fanhosa assim. E ele disse assim para mim, pastor, a minha mãe, quando morreu, foi do mesmo jeito. Ela mudou a voz, numa semana, um pouco tempo ela morreu. Pastor, eu vou morrer. Mas tá tudo bem. Eu não lembro de ter visto o irmão Luiz assim. E algumas vezes a gente vinha para cá fazer mutirão, ele vinha aqui. Às vezes ele dizia assim, rapaz, era tão bom se eu morresse. Mas ele não diria morrer no sentido que o autor de Eclesiastes está dizendo. Mas é a certeza do futuro além. O mestre de Eclesiastes não tem certeza nenhuma, por isso que ele diz isso. Mas o irmão Luiz dizia por certeza. O mestre diz por falta de certeza. É o mesmo discurso, mas é movido por coisas diferentes. Aí no domingo ele falou isso, no outro domingo a gente estava sabendo da morte dele. Mas a gente via a certeza do futuro além. É a certeza do futuro além que me garante tomar decisões corretas agora. É isso que a gente tem que levar em conta, irmãos. Temos um futuro além. Não tome decisões achando que essas decisões não vão reverberar na eternidade, não, viu? Elas vão reverberar na eternidade. Ah, pastor, o importante é que eu vou estar com Deus, né? Como você vai estar com Deus? Como você vai estar com Ele? Cada decisão nossa tem efeito na eternidade. A minha pergunta é: qual o seu futuro? Você pode dizer para mim? Qual é o seu futuro? Ah, pastor, meu futuro é porque eu estou vendo aí, estou um emprego aí e tal. Esse é o seu futuro? Estou falando de outro futuro, cara. Futuro além. Nós morremos, as pessoas morrem. O que faz você acordar amanhã na boa? Viver, lutar. Se não, porque você sabe o que te espera no futuro além. Quem não tem perspectiva do futuro além é uma pessoa sem futuro. Não no sentido sem futuro, porque não vai ter futuro para ela, mas aquela expressão que a gente usa que é tipo uma gíria que a gente usa. Ah, ele é um cara sem futuro, que a gente diz assim. Então alguém que não pensa no futuro eterno é uma pessoa sem futuro. Espero que as suas risadas sejam risadas profundas de quem ama a Deus, não estalos rápidos de tolo. Risadas realmente de quem ama o Senhor. É tão bom rir com coisas profundas, rir de coisas que a gente sabe que vai levar para a eternidade, né? Ver um irmão arrependido, ver um irmão voltando, ver um irmão mudando, ver um casal se reestruturando. Isso são risadas que levam a gente para a eternidade, cara.
E ninguém tira essa risada da gente. Não tem como tirar essa risada da gente. Ninguém consegue tirar a alegria do cristão. Porque a alegria dele é no futuro eterno. Qual o seu futuro eterno? A Bíblia diz que, naturalmente, o seu futuro eterno é longe do seu Criador. E se você fizer um bom exame no seu coração, for honesto com você mesmo, você vai saber que o padrão dos seus pensamentos e comportamentos está longe do Senhor. Mas Deus está sempre disposto a perdoar. Sempre de coração e braços abertos para receber aquele que perdoa. Para aquele que está arrependido. Se você quer falar um pouco mais sobre isso com a gente, sobre a eternidade, sobre o futuro além, sobre Cristo como mediador dessa relação futura com Deus, procura alguns de nós aqui para conversar, algum irmão para poder falar da Bíblia. Pode falar comigo também, mas pode falar com qualquer outro irmão para falar da eternidade para você. Pense nisso, pense no seu futuro, no sentido muito mais amplo que você possa imaginar. Vamos orar. Amado Deus, Pai amado, Pai querido, obrigado por nos dar um futuro garantido. Enquanto muitos correm em busca de segurança, estabilidade, o Senhor já nos deu tudo isso. A eternidade está garantida contigo. Estaremos contigo na eternidade. Estaremos com o Senhor. A tua presença será violenta entre nós e será extremamente consoladora, ao ponto de não sobrar uma lágrima sequer em nossos olhos. Vai ser bom, vai ser gostoso estar contigo, prazeroso estar com o Senhor. Já é agora, já é real, mas a cada dia percebemos que falta e que queremos mais de Ti. Percebemos às vezes o quão precisamos de Ti a cada momento. Os pecados, as dores, as angústias nos lembram de que esse mundo ainda não está pronto, de que o Senhor ainda vai efetuar grandiosas mudanças na nossa realidade. Senhor, enche nosso coração de alegria e venhamos mostrar para as pessoas que nós não olhamos a vida debaixo do sol e que a nossa alegria não é passageira, pequena, insignificante, mas é uma alegria que nem sob tortura pode ser retirada de cada um de nós. Obrigado, Senhor, por essa noite. Em nome de Jesus. Amém.